Então, vamos começar agora a segunda parte da nossa aula sobre propriedades da matéria. A gente fala agora das propriedades específicas da matéria, que ao contrário das propriedades gerais, elas são propriedades específicas que são características exclusivas de determinada matéria. Então, antes a gente estava falando das gerais, então qualquer matéria poderia possuir aquelas características. Agora, essas características são exclusivas de cada matéria. E aí, essas características, elas especificam e identificam com exclusividade algumas matérias. A gente consegue diferenciar, portanto, uma matéria da outra por essas características. A gente começa falando das 4 primeiras: dureza, maleabilidade, ductilidade e tenacidade. A dureza é uma propriedade de materiais sólidos que pode ser avaliada através da resistência à deformação plásticas localizadas. Então, basicamente, é um material riscar o outro, é a capacidade do material riscar o outro, de acordo com a sua dureza. Então, um giz e uma lousa. A lousa tem mais dureza do que o giz. Então, é a lousa que risca o giz, porque a lousa é mais dura, ela é mais rígida do que o giz. Por isso que é a lousa que risca o giz. Se o giz fosse mais duro do que a lousa, seria o contrário. A gente tem a maleabilidade, que é a propriedade dos materiais que descrevem a capacidade de um material ser deformado, sem quebrar ou romper, enquanto são submetidos a uma força externa. Então, eu posso pegar uma plaquinha de ferro e dobrar ela, forçar ela, mas mesmo assim ela não vai quebrar. Ela vai deformar momentaneamente e depois vai voltar ao seu estado normal, sem nenhum tipo de rachadura ou defeitos pelo seu corpo e pela sua matéria. A gente tem a ductilidade, que é a capacidade de um material ser deformado permanentemente antes de apresentar rupturas. Então, a gente consegue deformar esse material, mas ele não volta ao seu estado normal. Ele fica do mesmo jeito depois que a gente aplica uma força sobre ele. Mesmo assim, ele não quebra, ele se deforma, mas ele não quebra. A gente tem a tenacidade, que é a propriedade mecânica dos materiais, que descreve a quantidade de energia que o material pode absorver antes de fraturar. Ou seja, de um modo mais simples, é uma medida do quão resistente é um material. Então, a gente usa as propriedades da tenacidade para ver o quão resistente é aquele material, se ele é frágil, se ele é mais duro, se ele quebra facilmente ou se ele se deforma e depois volta. Essa é a propriedade da tenacidade. A gente fala agora do ponto de fusão, ponto de ebulição, da solubilidade e da densidade. A gente fala agora primeiro do ponto de fusão, que é a temperatura em que uma substância muda do estado sólido para o estado líquido. E o ponto de fusão é a temperatura em que uma substância muda do estado líquido para o estado gasoso. Então, a gente pode falar que uma é consequência da outra ou uma é seguinte da outra. A gente tem a solubilidade, que é a capacidade de uma substância se dissolver ou não em um determinado líquido. Então, eu consigo diluir o sal na água, mas eu não consigo diluir o óleo na água, porque eles não se misturam. Então, ele não se mistura, ele não dissolve um no outro. Por isso que a gente tem aquela divisão que a gente conhece. A gente tem a densidade, que é a quantidade da matéria ocupar um determinado volume, que, por exemplo, uma concentração muito grande tem uma densidade maior e uma concentração menor tem uma densidade maior. Então, um copo cheio, ele tem densidade maior do que um copo pela metade, porque eu estou ocupando volumes diferentes dessa matéria. A gente tem agora as propriedades organolépticas, que são, mesmo tendo um nome mais complicado e que a gente não conheça tão frequentemente assim, são basicamente os nossos sentidos. Então, a gente tem o odor, o sabor, a cor e o som. O odor
são substâncias que a gente pode chamar de odorantes, enquanto as inodoras não possuem cheiro. Então, as odorantes são as que a gente sente cheiro, a gente pode classificar entre cheiros bons e cheiros ruins. A gente tem as inodoras, que não possuem cheiro, e essas substâncias são percebidas pelas células olfativas que a gente possui. A gente tem o sabor, que são substâncias que podem ser classificadas em doces, amargas, azedas ou salgadas. Tudo isso é reconhecido pelas papilas gustativas que estão presentes na nossa boca e na nossa língua. A cor é um material que é gerado pela frequência de ondas luminosas, que é refletida e percebida pela nossa visão. Então, num dia muito quente, a gente fala, não põe uma roupa preta, porque você vai passar calor. Por que a gente fala isso? A cor preta, ela tem uma capacidade maior de absorver e refletir as ondas luminosas. Então, a gente sente mais calor. Já as roupas mais claras, elas não absorvem e refletem tanta luz. Por isso que a gente acaba tendo a sensação de que a gente está com menos calor, a gente está mais fresco. É pela quantidade de luz absorvida por essas cores. A gente tem agora, por último, das propriedades organolépticas, o som, que são vibrações que, ao penetrar em nossos ouvidos, produzem sensações auditivas. Então, os sons, eles podem vir de diversas partes do nosso redor. Inclusive, elas podem vir ricochetear na parede e voltar em nós. Por isso, às vezes, a gente tem a sensação de eco. É a distância que tem entre o emissor do som e a parede ou o objeto que vai voltar esse som. Então, num lugar muito vazio, a gente tem o preenchimento menor, então a gente acaba tendo essa sensação de eco, porque a nossa voz, o som, né, ele acaba demorando mais para chegar na parede ou em algum objeto e voltar para os nossos ouvidos, então a gente tem essa sensação de eco. Os ácidos são substâncias que ionizam em soluções aquosas, então soluções com água. E aí, elas liberam íons H+, por isso ácido. Toda vez que aparecer um H+, a gente associa com ácidos. E elas têm geralmente um sabor azedo. Então, a gente associa o azedo ao ácido. A gente tem as bases, que são substâncias que se dissociam, então elas se espalham, elas se quebram em solução aquosa, ou seja, uma solução com água, e elas liberam OH-. Elas são o contrário dos ácidos, elas liberam OH- e causam uma adstringência. Os sais são compostos iônicos que apresentam, no mínimo, um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. A gente tem os sais, que são compostos iônicos, que apresentam, no mínimo, um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. Então, geralmente, a gente fala que um sais é uma mistura de um H+, com um OH-. Então, é uma junção de um ácido com uma base. E a gente, por último, tem os óxidos, que são compostos binários, que têm 2 elementos, né? São binários de 2, sendo um deles um oxigênio. Então, quando a gente fala um dióxido de alguma substância, a gente fala que tem dióxido, 2 oxigênios. Por isso a gente fala óxido, dióxido, trióxido, essa quantidade de oxigênios que a substância apresenta. A gente termina por aqui, então, toda a nossa matéria de propriedades da matéria. E eu separei agora para o final, como eu já tinha avisado na aula anterior, 3 exercícios para a gente fazer em conjunto. Agora, para a gente finalizar de vez nossa aula sobre propriedades da matéria, a gente vai resolver 3 exercícios bem tranquilos para a gente fixar o conteúdo na cabeça. Ó, o primeiro exercício diz assim: ponto de fusão e ponto de ebulição são propriedades físicas e, através dele, podemos saber qual o estado de agregação da matéria.
De acordo com essas informações, identifique qual o estado físico, respectivamente, dos materiais abaixo na temperatura ambiente, 25 graus Celsius. Então, tem essa tabelinha e a gente tem que analisar. O ponto de fusão é a mudança do estado sólido para o estado líquido, e o ponto de ebulição é do líquido para o sólido. Então, a gente tem que analisar o quê? A propriedade a 20 graus Celsius, 25 graus Celsius. Ela está em que ponto? Ela está em que estado? Estado líquido, gasoso ou sólido? Se o ponto de fusão que marca do sólido para o líquido é 20 graus, menos 20 graus, então 25 graus Celsius é maior. Então, ele passa para o estado líquido. Mas 25 graus Celsius é menor que 40 graus Celsius, que é o ponto de ebulição. Então, ele se mantém no estado líquido. A propriedade B é 250 graus Celsius, o ponto de fusão. E 25 graus Celsius é muito menor que 250 graus Celsius. Então, ele continua no estado sólido. A propriedade C, o ponto de fusão é menos 10 graus Celsius, então 25 é maior, então ele está no estado líquido. Mas o ponto de ebulição dele é 10 graus Celsius, e 10 graus Celsius continua sendo menor do que 25 graus. Então, ele passa para o estado gasoso. Gabarito letra A. O exercício 2, ele diz assim: um pedaço de isopor, quando colocado na água, fica na superfície. Mas, se jogarmos um pedaço de ferro, o mesmo descerá até o fundo. Aqui deve ser essa propriedade. Então, aqui a propriedade a gente pode atribuir em que na água o ferro afunda e o isopor ele fica boiando na superfície. A densidade? Por que a densidade? Porque a concentração de átomos no ferro é muito maior do que a concentração de átomos no isopor. Por isso que a bolinha de ferro ela é muito mais pesada, ela tem uma densidade maior do que o pedaço de isopor. Por que não as outras alternativas? A descontinuidade a gente viu que é um espaço entre uma matéria e outra. Isso a gente não consegue associar a um material descer e outro ficar na superfície. A maleabilidade também não, porque a gente não está exercendo nenhuma força sobre o material. E nem a impenetrabilidade, porque ele não está falando de um corpo ocupar o mesmo espaço ou não. A gente está falando de um material afundar e o outro ficar na superfície, por isso, gabarito letra B, densidade. O 3, ele fala o seguinte: um material se diferencia de outro pelas suas propriedades específicas. Essa característica que os define são úteis para que possamos escolher um material. Por exemplo, quando vamos aquecer uma comida no micro-ondas, é preferível utilizar um recipiente de vidro ao invés do plástico, pois o plástico, quando aquecido, pode liberar substâncias nocivas, como o bisfenol A. Aí ele pergunta: qual tipo de propriedade específica que foi identificada no texto? Se a gente está falando dele liberar uma substância, a gente está falando de qual? Da física, da organoléptica, da funcional ou da química? Gabarito é letra D, química, porque ele está liberando uma nova substância. Quando o plástico é aquecido, ele libera uma nova substância. Por que não física? O físico, ele só muda o seu estado físico. Então, por exemplo, ele muda do líquido para o gasoso, do sólido para o líquido. A organoléptica, a gente falou, são os nossos sentidos. Então, não tem a ver com liberação de substâncias. E as funcionais também não, porque nas funcionais a gente fala de ácido, base. Não é isso também. Então, só sobra a letra D, química, porque ele libera uma nova substância. É isso. Aqui no finalzinho tem o gabarito para vocês, se vocês quiserem fazer depois, sem problemas. E a gente acaba a nossa aula por aqui. Muito obrigada por terem assistido a aula, por terem participado. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.